Quero falar agora sobre Rafael Toloi, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção Azzurra, e ele está livre no mercado, o contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Toloi tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salário, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Toloi a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Toloi. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Chega deixando o seu like e eu já quero ler o seu comentário. Que tal? Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Léo Jardim, 3 reforços para o Vasco? Você vai entender essa conta e por que estou considerando reforços. Quero a sua opinião. Vasco volta a campo sábado, amistoso com o Montevideo Wanderers, e eu quero debater com você essa preparação. Jogo dia 12 contra o Botafogo será adiado, já que o Botafogo está voltando hoje para o Brasil. Tudo isso e muito mais a gente vai falar agora no seu canal. Se inscreve. Fanático Vascaíno é a sua casa. Bom, galera, a janela abre dia 10 de julho. Porém, esta semana, e quem acompanhou ontem o Café viu que eu falei sobre isso, será uma semana de decisões. Fora de campo, principalmente. A partir de hoje, Felipe Coutinho não tem mais contrato com o Vasco. Porém, a tendência é a renovação de contrato com ele livre no mercado. O staff do atleta segue negociando com o Aston Villa, que pode a qualquer momento aceitar a proposta e rescindir, até porque precisa fazer caixa. E o Felipe Coutinho é um jogador caro e que não é utilizado pelo Aston Villa. E ele agora teria que voltar para lá. Acabou o contrato com o Vasco, mas ele quer ficar aqui pelo menos mais 6 meses, mas a tendência é o Vasco renovar por 1 ano e meio com ele. Com isso, o contrato terminaria somente no final de 2026. No íntimo, no fundo, ele ainda sonha, alimenta, voltar à seleção brasileira e jogar no Vasco da Gama deixaria à vista do técnico Carlo Ancelotti. Voltar para a Inglaterra não tem como, o Aston Villa não quer. Jogar no Catar, como foi antes do Vasco, para ele é se esconder. Então, ficar no Vasco seria a melhor opção. E a tendência é isso, uma renovação de 1 ano e meio com o Vasco, ele estando livre. Se estiver ainda no Aston Villa, se não acertar, o que não deve acontecer, ele deve assinar a rescisão em breve, o Felipe Coutinho ficaria apenas 6 meses no Vasco da Gama. Bom, Léo Jardim vai ficar. Como é que você sabe, Azevedo? Simples. O Vasco está acertando a contratação do volante Thiago Mendes ontem. O Atenção Vascaínos trouxe a informação do acerto por 2 anos e meio, está por detalhes, e é verdade. E a gente dá o crédito aqui, não tem problema nenhum, quando um outro canal, um concorrente, que para mim são todos muito bem-vindos, eu trago o crédito. Eu não digo, teve um canal aí que deu informação com o Thiago Mendes. Não, foi o Atenção Vascaínos, que é liderado pelo Flávio Dias, que faz um trabalho muito bacana. E o Thiago Mendes é representado pelo Paulo Pitombeira. Quem é o Paulo Pitombeira, Azevedo? É o representante do Léo Jardim, que está enrolando o Vasco há quase 6 meses na negociação. Seriam assim, beleza, o Léo Jardim vai renovar, mas eu quero que o Thiago Mendes, que está terminando o contrato no Al Rayyan, no Catar, venha para cá. Atlético Mineiro e São Paulo chegaram a sondar o atleta, que começou a carreira no Goiás, tem 33 anos, fez muito sucesso no São Paulo, despertou interesse no futebol francês, por lá atuou no Lille e também no Lyon, com muito destaque, um jogador que não se machucava até jogar no Catar. Uma liga mais fraca tecnicamente, de pouca exigência, de poucos treinamentos, talvez isso tenha levado ele a ter uma lesão muscular no ano passado, que o tirou de combate por 4 meses. Falei aqui no canal e repito, Thiago Mendes jogou pouquíssimo no Catar. Óbvio que o futebol de lá tem uma exigência diferente, um calendário diferente. Em 2 temporadas ele jogou apenas 32 jogos. E nesse ano, em 6 meses, nos últimos 6 meses de contrato, ele jogou 11 partidas. Porque ele ficou de fora por 4 meses
por conta de uma lesão na coxa. Está totalmente recuperado, mas agora se readaptar ao ritmo do futebol brasileiro. 2 anos, numa sombra, numa água fresca, num dinheiro bem guardado. Agora é pauleira. É jogo em cima de jogo. Tecnicamente é bom jogador? É muito bom jogador. Mas há 2 anos não tem uma exigência de um futebol brasileiro, de um futebol francês. É diferente. Será que ele vai se readaptar? Se readaptar, belo reforço para o Vasco da Gama. Até porque, contrato longo, né? A gente está falando de 30 meses de contrato, 2 anos e meio, salário alto, não pode ser para ficar na reserva. É jogador para botar o Hugo Moura na reserva, por exemplo. E a gente passa a ter uma qualidade nessa função como opção no banco de reservas. Aliás, banco de reservas que o Fernando Diniz tem observado alguns jogadores da base. Tem se destacado e ele tem feito essa observação durante esse período. E daqui a pouco, alguns crias terão oportunidade em cima. Mas eu falei de reforços, Felipe Coutinho, que vai renovar com o Vasco, salvo se acontecer uma catástrofe no meio do caminho. Thiago Mendes, que está por detalhes, pode ser anunciado hoje, amanhã, nessa semana. Contrato encaminhado 2 anos e meio. E o Paulo Pitombeira, que é o representante do Thiago, também é o representante do Léo Jardim. Com isso vai acabar a novela. Se o Vasco traz o Thiago Mendes, que foi cortejado, cobiçado, sondado por Atlético Mineiro e São Paulo, eu li, não sei se procede, que os clubes teriam se assustado com a pedida salarial. Eu tenho certeza que o Vasco não está nadando em dinheiro, não deve ter feito uma proposta que ele quis no início. Né? Eu queria ganhar R$1 milhão de reais. 33 anos, um volante. Se o Vasco fizer isso, meu amigo, olha, tem dinheiro voando por aí ou saindo pelo ralo. Acho pouco provável. Dentro da política de austeridade, de cinto apertado, seria esbanjar demais. Mas voltando a falar do Léo Jardim, como o procurador do Thiago é o mesmo, agora a novela chega ao fim. E ele vai assinar a renovação de contrato com o Vasco. A minha dúvida é se 3 mais 1 ou direto 4 anos, porque foi a última proposta feita pelo Vasco da Gama ao atleta. E aí, são 3 reforços importantes. O Thiago Mendes jogando o que ele jogava no São Paulo, no Lille e também no Lyon, mas há 2 anos num nível de exigência muito menor, se ele jogar daqui a 1 mês e meio, se adaptar, o Coutinho levou quase 1 ano para se adaptar. Óbvio que são situações diferentes pelo histórico de lesões do Coutinho. Mas agora, no final, ele já estava engrenando. O jogo do São Paulo foi um negócio, falou assim, caramba, renova com ele para olhar para frente. Dentro de uma condição favorável, o Vasco ganha Felipe Coutinho e ganha o Thiago Mendes. E tomara que ele venha e que acerte o meio-campo. Thiago Mendes, alguém, pode ser o Tietê, pode ser o Jair, Felipe Coutinho, quem sabe mais um meia, na frente Rayan e Verratti, Nuno e Verratti, enfim, você tem que ter opções. Um grande time que brigue pelos títulos, e o Vasco tem 3 pela frente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, tem que ter no mínimo 16 titulares. Só para fechar, Botafogo está voltando hoje da Copa do Mundo de Clubes, e como foi eliminado agora, teoricamente tem que dar 10 dias de férias. Será que vai dar agora? Botafogo já anunciou que a volta ao trabalho será dia 7. O jogo com o Vasco está marcado para o dia 12. Vamos aguardar a CBF se pronunciar se vai adiar essa partida ou não. Se adiar, o próximo jogo oficial do Vasco, porque o amistoso sábado é um amistoso, mas jogo oficial valendo 3 pontos, competição, é dia 15, lá em Quito, contra o Independente Del Valle, jogo válido pelo playoff da Sul-Americana. É isso, torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Um grande abraço para você, um ótimo dia. É isso aí então, galera vascaína. Ficamos por aqui com as informações do Vasco nesta terça-feira para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Vascão da Gama aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Buscando sempre trazer as informações do Vasco aí para você. Quero aí seu comentário sobre aí a chegada do Thiago Mendes ao Vasco, o que pode ajudar a melhorar, e essa possibilidade também do zagueiro Rafael Tolói chegar no Vasco. Acho que aumentaria muito aí o nível de defesa do Vasco. Thiago Mendes também agrega muito aí no meio campo, na volância, na minha opinião, principalmente por conta do Hugo Moura, né? Diversos jogos ter falhado e ter deixado a desejar. Apesar de ser um bom jogador, ter uma raça boa, mas as falhas acabam incomodando um pouco. E essa situação do Felipe Coutinho, que o contrato dele se encerra a partir de hoje,
né? E o Vasco tenta aí a liberação do jogador lá por conta do Aston Villa para estender esse contrato aí por mais tempo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.